Então vamos lá para o nosso último bloco, tratar aqui dos julgados, né? Nós vamos falar agora do último processo que eu separei para vocês aqui, que se refere então a esse julgado, ele se refere a uma investigação criminal aberta pelo ministro Dias Toffoli, que foi muito polêmica e ela ocorreu recentemente, a sua decisão, no dia 18 de junho de 2020, no informativo 982 do STF. O que ele trata? De uma investigação criminal. É constitucional o inquérito de instauração para investigar fake news e ameaças contra o STF. O que aconteceu? Havia uma série de propagações de ameaças para os ministros do STF, com injúrias, difamações, e ameaças mesmo até as pessoas, os ministros do STF. Então, o ministro Dias Toffoli abriu uma investigação, uma portaria, nós vamos mencionar aqui qual que é o número dela, determinando uma portaria que instaurasse uma investigação criminal para investigar essas fake news. Só que o Partido Rede Sustentabilidade ajuizou uma DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, contra essa portaria, essa investigação dada pelo ministro Dias Toffoli. E aqui eu fiz um parêntese de que a DPF ela faz parte do controle concentrado de constitucionalidade, tem legitimidade para agir, e para que haja a legitimidade para agir tem que ter uma controvérsia jurídica, e ela é subsidiária, ou seja, se couber uma ação direta de inconstitucionalidade, não caberá a DPF, ou seja, somente aqueles institutos que não couberem, aí sim caberá a DPF. E essa arguição de ADPF foi contra a portaria 69/2019, de 2019. É uma portaria que foi aberta pelo ministro Dias Toffoli para verificar e fazer uma investigação criminal. O partido argumentou que foram violados os seguintes preceitos fundamentais. Então, qual foi a causa de pedir? Qual foi o pedido, né, alegado nessa DPF? Que ela afetava, essa portaria do STF, afetava a liberdade pessoal, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos, legalidade e vedação a juízo ou tribunal de exceção. Essas foram as argumentações do partido. Então, na DPF pediu a inconstitucionalidade, alegando que o documento não indicou qual que seria o ato que tinha sido praticado na sede do STF ou nas dependências, quem eram os investigados, ou seja, a portaria ela foi uma portaria geral, né, não tinha uma pessoa específica a ser investigada, e quem seriam também as pessoas sujeitas à jurisdição do tribunal. Também teve uma alegação por parte do partido, sustentabilidade, de que não compete ao Poder Judiciário, exceto em raras situações, conduzir investigações criminais, apontando até que seria contra o sistema acusatório, né, estaríamos voltando aí ao sistema judicialiforme. Então, tudo isso foi o argumento do partido. O plenário do STF, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela DPF e, por conseguinte, a Corte declarou. O que foi, então, declarado nessa improcedência do recebimento da DPF? A constitucionalidade da portaria, que haveria, então, uma constitucionalidade da portaria GP 69 de 2019, que instaurou um inquérito, e também haveria constitucionalidade do artigo 43 do regimento do STF, que lhe serviu de fundamento para a abertura da portaria. Porém, o plenário alegou algumas condicionantes, ou seja, que essa investigação ela seria acompanhada pelo Ministério Público, então deve ser integralmente observado o enunciado da súmula vinculante número 14, que eu falei no primeiro e segundo bloco da nossa aula de hoje,
o objeto do inquérito deve se limitar a investigar as manifestações que acarretem risco efetivo à independência do Poder Judiciário, e aí essa justificativa tem uma relação direta com o artigo 2º da Constituição Federal. Isso pode ocorrer por meio de ameaça aos membros do STF e aos seus familiares, ou por atos que atentem contra os poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia, e por seguinte, né? A investigação deve respeitar a proteção da liberdade de expressão e de imprensa, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras que sejam anônimas ou não, e nem deve se massificar a ponto de denegrir, de atrapalhar a imagem, né? Até não é muito politicamente correto utilizar denegrir, que possa atrapalhar a imagem de alguém especificamente. Bom, o que é então que essa portaria, apesar de ter sido um objeto de ODPF, o que ficou determinado por ela então? Que muito embora o artigo 43, que foi objeto do questionamento do partido, exija que os fatos apurados ocorram na sede ou na dependência do próprio STF, pelo fato do STF não ficar restrito à sua sede localizada em Brasília e o caráter difuso dos crimes cometidos por meio da internet. Hoje, se você comete um crime pela internet, uma imagem que é propagada pela internet hoje, ela chega no mesmo instante ao Brasil quanto num país da Ásia ou na Europa. Então, é um caráter difuso, né? Então, o STF não exerce jurisdição em todo o território só de Brasília, ou Brasil, ou território nacional, mas, e sim, um território muito mais abrangente que isso. Portanto, os crimes objetos do inquérito contra a honra cometidos em ambiente virtual podem ser considerados como cometidos na sede ou dependência do STF. Então, não importa que seja lá na sede física, por terem caráter virtual, uma abrangência muito maior do que a sede física, poderia, então, ser objeto da investigação. Outro item, o STF pode, diante da ciência da ocorrência em tese de um crime, determinar a instauração de inquérito, mesmo que não envolva autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Então, isso ficou sedimentado também. Entretanto, esse julgado ele trouxe uma curiosidade muito interessante, é que o argumento do ministro Marco Aurélio ele trouxe um ponto muito interessante, qual seja, que no voto dele que foi vencido, em um dos seus argumentos, ele disse que essa medida de instauração de ofício de um inquérito de investigação, ele iria contra o sistema acusatório. E isso foi interessante, esse argumento do ministro Marco Aurélio, tendo em vista de que o próprio Código de Processo Penal passou por uma alteração recente, dizendo que todo o sistema do processo penal seguiria o sistema acusatório. Então, o judiciário em si deveria seguir a todo o procedimento do sistema acusatório, onde o juiz não tenha conhecimento dos fatos, seja um juiz imparcial, seja um juiz que não seja um juiz investigatório, e assim por diante. Então, eu achei muito interessante essa observação do ministro Marco Aurélio e trouxe aí para vocês. Para finalizar, as fontes de informação são dos informativos do STF e do STJ, e também um compilado aí de embasamento em cima dos informativos do site Dizer o Direito, o qual eu agradeço aí, ele dá essas informações de forma gratuita e poder contribuir para as nossas aulas aqui e repasse de informações para vocês. Por hoje é só, vou aí anunciar para vocês sempre quando tiver alguma notícia, alguma novidade, venho aqui, gravo a aula para vocês, curtam a página aí, curtam o vídeo, e em breve trarei mais vídeos e novidades para vocês aí. Um abraço, até mais.